Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Eu quero saudar os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Que bom podermos estar aqui nesta noite e podermos adorar o Senhor. A Bíblia fala que o Senhor ele é digno de receber, né, todo louvor, toda a adoração. E Deus nos criou para podermos adorar, louvar e glorificar o nome dEle. Amém? Eu quero convidar as crianças para a escolinha de 3 a 8 anos, para nós podermos estar orando por elas, para que elas possam ir para a escolinha e aprender mais da palavra do Senhor. Vamos orar por elas. Pai, eu quero estar te louvando pela vida dessas crianças. Elas vieram a esse mundo, nasceram, porque o Senhor tem um propósito com a vida delas, Pai. Mas para que o teu propósito seja realizado na vida delas, elas precisam conhecer o Senhor, viver na tua presença, andar na tua presença. Por isso eu quero nesse momento, Pai, pedir que o Senhor abençoe a vida delas, Pai, para que essa palavra que for ministrada nessa noite possa estar gravada no coração delas, Senhor. Que essa palavra leve elas a andarem, Senhor, segundo a Tua vontade, Pai. Guarda a vida delas, Senhor. Pai, eu quero orar pela irmã que vai estar ensinando para elas. Dê a elas a Tua unção, a graça do Senhor, que venha sobre a vida delas, no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, nós queremos nessa noite, aqui, estar dando uma continuação na pregação de domingo. Domingo eu falei aqui sobre um tema, e esse tema, né, que a gente falou aqui domingo, nós vamos estar aqui continuando hoje à noite. Domingo eu falei sobre motivos que me levam a viver uma vida vitoriosa. E um dos motivos que eu falei aqui domingo, os irmãos se lembram qual foi? A fé. Tiago não estava, mas ele se lembrou, né? Um dos motivos que me leva a viver uma vida de vitória é a fé. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E pela fé, a Bíblia fala, né, que pela fé as pessoas andaram na presença do Senhor. E nós sabemos, a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Ninguém consegue viver uma vida aqui nesse mundo justa se ele não tiver fé. Ele precisa crer. Ele precisa crer. Agora, como é que ele vai crer? A Bíblia diz que a fé vem através de ouvir a pregação da palavra de Deus. E eu falei aqui domingo, né? Que no momento que a palavra de Deus é ministrada, no mundo espiritual se trava uma batalha espiritual, porque o diabo ele quer roubar a palavra semeada. Ele quer trazer um monte de coisas para nós estarmos aqui pensando. No momento que eu estou aqui ouvindo a pregação, ele quer trazer um monte de pensamentos para a minha mente, para poder me desviar o meu pensamento daquilo que eu estou ouvindo. Porque se eu não estiver ouvindo, prestando atenção na palavra que é ministrada, essa palavra não produz efeito na minha vida, não produz frutos. E a palavra só vai produzir fruto na nossa vida quando nós cremos, quando eu tenho fé na palavra que é ministrada. Amém, irmãos? Eu quero convidar você que tem sua Bíblia, para abrir ela no livro de 1 João,
1 João, no capítulo 1, 1 João, capítulo 1, versículo 7. E hoje nós vamos falar aqui do segundo motivo. E o segundo motivo é o valor do sangue de Jesus. É um dos motivos que me leva a viver uma vida vitoriosa. 1 João, no capítulo 1, versículo 7. Eu quero convidar você em reverência à palavra, que se coloque de pé, para estarmos lendo aqui a palavra do Senhor. 1 João, no capítulo 1, versículo 7. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Amém. Pai, eu quero nesse momento estar te louvando pela palavra que o Senhor tem deixado para nós podermos estudar e através dela ter um crescimento espiritual. Eu quero orar, Senhor, para que nesta noite esta palavra ela produza frutos, Senhor, em cada coração, Pai, para o teu louvor, para a tua glória. Eu quero orar nesse momento para que o Senhor prepare cada coração, Pai, para que o Senhor tire agora toda a preocupação, todo pensamento, Senhor, que não vem do Senhor, que o Senhor vai tirando, para que cada pessoa possa ouvir a tua palavra nessa noite e poder crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Podeis assentar, meus irmãos. O segundo motivo que nós queremos falar hoje, que me leva a viver uma vida vitoriosa neste mundo, é o valor do sangue de Jesus. O sangue de Jesus foi derramado, a palavra diz, para nos purificar de toda a nossa injustiça. A Bíblia diz que o pecado, ele não entra no céu, mas entra no céu pecadores que crê no sangue derramado na cruz do Calvário, que crê na purificação de todos os seus pecados. Amém, irmãos? Por isso que o texto aqui de 1 João, ele diz que o sangue de Jesus, seu Filho, o Filho de Deus, nos purifica de todo o nosso pecado. E a Bíblia está dizendo aqui que é de todo o nosso pecado, não é somente de alguns, mas a Bíblia fala que aqui está incluído tudo aquilo que o ser humano faz. A Bíblia fala, o sangue de Jesus, ele nos purifica de todo o nosso pecado. Então, quando eu creio no sangue que foi derramado, eu tenho perdão de todos os meus pecados. E é o motivo que me leva a viver uma vida de vitória. Por que muitas das vezes as pessoas, elas não conseguem crescer espiritualmente? Elas se convertem, enquanto estão vivendo na alegria do primeiro amor, estão felizes, é só sorriso nos seus lábios. Mas com o passar do tempo, em vez daquela alegria aumentar, aquela alegria começa a fugir, começa a sair da vida das pessoas. Por que isso acontece? Meus irmãos, isso acontece quando as pessoas, elas deixam de acreditar que os pecados delas foram perdoados e que o sangue de Jesus tem poder para nos levar a viver uma vida vitoriosa. O texto nosso aqui diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Deus, ele é fiel, ele é justo para me perdoar. E muitas das vezes o nosso crescimento espiritual, ele é interrompido
quando paramos de confessar pecados. É importante na nossa vida, no nosso dia a dia, confessar os nossos pecados. A Bíblia fala, lá no livro de Efésios, irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. O que a Bíblia nos ensina, o que ela revela para nós ali, é que a ira me leva a pecar, e eu devo que rapidamente cortar logo aquela chance da minha carne a viver em pecado. A Bíblia diz, irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Meus irmãos, a Bíblia fala que não é para o sol se pôr sobre a nossa ira, isso é, não é para me dormir irado com alguém, não é para me dormir revoltado, muitas vezes com atitude de pessoas, não é para me dormir irado com ninguém, porque se eu durmo irado, eu vou dar lugar ao diabo, para ele poder agir na minha vida, e me levar a viver uma vida pecaminosa. A ira leva a pessoa a viver uma vida amargurada, e a amargura leva a pessoa a viver uma vida separada da graça de Deus, e a pessoa daí não consegue experimentar a graça de Deus na vida dela. Por isso que a vida cristã, a alegria da salvação de muitas pessoas é interrompida quando elas vão dando lugar à ira, e elas começam a ficar amarguradas. Muitas vezes nós ficamos irados com alguém, não é verdade? Quantas vezes talvez você fica irado com a atitude de algumas pessoas? E aí você de repente você fala, olha, mas eu não gostei da atitude do fulano, naquele dia, mas no outro dia você comenta a mesma coisa. Meu irmão, a Bíblia diz que antes de você deitar, você precisa chegar diante do Senhor e falar, Senhor, eu estou irado com fulano de tal, eu estou irado com a pessoa, com a minha companheira, as mulheres com o meu companheiro, os pais com os filhos, muitas vezes com os netos. Dizer para o Senhor, falar, Senhor, eu não quero dormir irado, eu quero que essa ira acabe aqui, porque senão essa ira vai me levar a viver uma vida amargurada. E quando as pessoas vivem amargurada, ela vai se separando da graça de Deus, por isso que daí vem tristeza, por isso que vem uma vida amargurada, vem o semblante da pessoa começa a cair, porque ela começa a viver separado da graça de Deus. Deus não criou o ser humano para poder viver separado da graça dele, não. Deus criou o ser humano para viver unido com ele. Por isso que o nosso texto ele fala, o sangue de Jesus nos purifica de todo o nosso pecado. Qual é o valor do sangue de Jesus? Primeiro valor que nós encontramos aqui, ele me purifica, ele me torna mais salvo do que a neve. A Bíblia fala lá no livro de Isaías, ali diz que os nossos pecados, por mais gravíssimo que eles for, ainda que for como a escarlate, ainda que for como o carmesim, eles vão se tornar brancos como a neve. Mas ele fala lá no versículo 19, de Isaías 1,19, se quiserdes e me ouvirdes, vão comer o melhor dessa terra. Existem muitas pessoas, elas querem, mas elas não tomam nenhuma iniciativa, só fica eu quero, eu queria ser como fulano, mas elas não tomam nenhuma iniciativa de buscar a Deus, de começar a cortar aquilo que está interrompendo ela viver uma vida feliz, uma vida alegre. Outra bênção que nós alcançamos através do valor do sangue de Jesus, que nós encontramos no livro de 1 Pedro, volta a sua folha um pouquinho da Bíblia, você que está com sua Bíblia aberta, 1 Pedro no capítulo 1, versículo 18 e o versículo 19, nós falamos aqui domingo passado, o versículo 13 até o versículo 15, hoje nós vamos falar um pouquinho do versículo 18 e 19, que diz assim, aqui nós vamos ver a outra bênção que há no valor do sangue de Cristo, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue,
como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Veja o que a Bíblia nos diz aqui. A Bíblia diz que é para nós estar sabendo, não é para ficar no nosso esquecimento, mas é para mim ficar diariamente lembrando que no sangue de Jesus, que eu fui comprado, não foi com ouro e nem com prata, mas foi pelo precioso sangue que Jesus derramou na cruz, que me resgatou das trevas e me colocou no reino dele. E ele diz aqui também, que foi o verso 19, mas verso 18 ainda, com prata, que fostes resgatado do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram. Meus irmãos, isso aqui tem uma ligação com o texto lá de Êxodo, no capítulo 20, versículo 5. Ali quando a Bíblia diz que Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração. E quando a Bíblia está falando aqui, que o vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, é esse pecado que vem acompanhando. Como eu vou ficar livre dessas coisas? Pelo poder que é no sangue de Cristo. Amém, irmãos? E ele diz aqui que vossos pais vos legaram, passaram para os filhos herdaram isso dos pais. Meus irmãos, eu estava comentando hoje ali, com as crianças que vão ser batizadas hoje à noite, por que existe tanta maldade? E eu estava dizendo para elas, existe Deus, a Bíblia fala Deus é amor, mas por que muitas vezes as pessoas são tão má? Mas existe o diabo, que é um ser mau, que foi um anjo caído, que foi jogado do céu, foi jogado para a terra. Ele não consegue atingir a Deus, mas ele atinge o ser humano, e leva as pessoas a viverem fazendo tanta maldade. Isso, meus amados, quando a pessoa não reconhece o valor que é no sangue de Jesus, ela carrega esse legado que ela herdou dos pais. Essa maldição, esse pecado vai visitando, vai passando de geração a geração. Mas quando ela vê o valor que é no sangue de Jesus, ela chega diante do Senhor e fala: Senhor, isso não aceito mais. Isso vai parar na minha vida, vai parar na minha descendência, não vai mais continuar. Lá no versículo 6 de Êxodo 20, lá diz assim, que Deus faz misericórdia até 1000 gerações, daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos, que guarda a palavra, que guarda o valor que é no sangue de Cristo, que crê no valor que é no sangue de Cristo. Diz a Bíblia que essas pessoas vão viver uma vida vitoriosa. Você quer ver a sua descendência andar de vitória em vitória? Toma posse do valor do sangue de Cristo. Toma posse. E comece a dizer para os seus filhos: você foi comprado, não foi com ouro nem com prata, mas foi comprado pelo valor do sangue de Cristo, pelo sangue que foi derramado na cruz. Nada além do sangue. Nós cantamos esse hino: nada além do sangue, que pode comprar uma alma, somente o sangue do Cordeiro. Fala lá no livro de Hebreus, na antiga aliança, ali Hebreus 9, ali diz que na antiga aliança, a pessoa recebia o perdão através do sangue de um touro, de um carneiro, e da cinza que era ali queimada aqueles animais. Deus perdoava o pecado da pessoa, e ele diz, muito maior valor tem o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus, que nos purifica de todos os nossos pecados. E meus irmãos, é uma das coisas que nós nunca podemos esquecer, é o valor do sangue do Cordeiro, porque quando nós esquecemos, a nossa vida não vai fluir, a alegria vai fugir do nosso semblante, e cada pecadinho vai se tornar uma montanha na nossa frente. Mas quando nós acreditamos no valor do sangue de Cristo, nós vamos viver de vitória em vitória. Amém, irmãos? Isso a palavra do Senhor, ela garante para nós. No livro de 1 Pedro 2,9, diz a Bíblia: vós, porém, sois raça eleita, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de poderes proclamar as virtudes
daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém, irmãos? Glória a Deus. Nós somos povo agora, raça eleita, porque diz a palavra, daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós agora estamos em Cristo. E ele diz, com uma finalidade, para mim poder proclamar que todos os meus pecados foram perdoados pelo sangue que Cristo derramou na cruz. Amém, irmãos? Para mim poder proclamar para a minha descendência. Esse dia eu estava falando com Davi, e eu falava para ele lá em casa, eu perguntei, Davi, você crê? Eu primeiro perguntei, Davi, você tem pecado? Ele olhou para mim assim, né, como toda criança, né? Não sei, vô, ele disse. Aí eu falei para ele, você já desobedeceu sua mãe? Aí eu fui perguntando ele um monte de coisa, e ele falou, balangava a cabeça que sim. Aí eu falei, então você pecou. Aí eu disse para ele, a Bíblia fala que o sangue de Jesus nos purifica de todo o nosso pecado. Você crê que Jesus derramou o sangue dele para perdoar o seu pecado? Ele balangou a cabeça que sim. Meus irmãos, é isso que a Bíblia diz. A nossa descendência, eles já pegaram um legado de maldição, de maldade, de pecado. Mas a Bíblia diz também que nós agora devemos que falar para eles, aonde foi que nós encontramos o perdão? Aonde que foi que essa maldição foi parada? Que é no sangue do Cordeiro. Precisamos de falar, para que a nossa geração, ela possa continuar sendo a geração de propriedade exclusiva do Senhor. Amém, irmãos? Comece a falar para a sua geração, fale para eles, você é propriedade exclusiva do Senhor, você é escolhido pelo Senhor, e isso vai trazer alegria para o coração da pessoa, da criança. Outra bênção que nós encontramos também, no valor, né, no sangue do Cordeiro, o sangue de Cristo, ele nos livra da má consciência. Meus irmãos, quantas vezes as pessoas andam com a sua consciência pesada? Muitas vezes ela comete pecado, ela confessa o pecado, mas ainda ela crê que aquele pecado está perdoado, mas ela anda triste, com aquela consciência pesada, por ela ter feito aquilo. O sangue de Jesus nos livra da má consciência. Você que está com a sua Bíblia aberta, se você quiser acompanhar, Hebreus 9:14. Hebreus 9:14, aqui a palavra de Deus, ela diz assim, naquele texto que eu estava falando hoje, se na antiga aliança as pessoas recebiam perdão dos pecados através do sangue de um animal, então ele diz aqui no versículo 14, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Amém? Vamos aqui analisar um pouquinho. Obras mortas. Obras mortas é tudo aquilo que está ligado aos meus antepassados, que os meus pais fizeram. Essas obras mortas, que a Bíblia está dizendo aqui, purificará a nossa consciência de obras mortas, de maldições que vêm acompanhando a nossa vida, que muitas vezes as pessoas começam a pensar, e elas pensam assim, puxa vida, eu tenho vergonha da minha família, eu tenho vontade de até sumir desse lugar, para mim para o povo não saber que eu sou dessa família. Sabe o que é isso? É a consciência pesada, está com vergonha. E a Bíblia diz aqui, se eu creio no valor do sangue de Cristo, a minha descendência pode receber o perdão. O sangue de Jesus apagou todo o pecado do passado, presente
e do futuro. Eu tenho que acreditar nessa realidade da palavra. E quando eu creio nessa realidade, o sangue do Cordeiro também vai me purificando a minha consciência dessas obras mortas, de tudo aquilo que me causa sofrimento dentro de mim. Então, através do sangue de Cristo, nós temos perdão de todos os nossos pecados. Outra bênção que nós alcançamos, está lá registrado no livro de Apocalipse, capítulo 12, verso 11, diz assim: eles, pois, venceram por causa do sangue do Cordeiro e do testemunho que deram, mesmo em fase da morte, não amaram a própria vida. Meu irmão, Deus quer que você seja um vencedor, amém? Seja um vencedor. Eles, pois, venceram por causa do sangue do Cordeiro. O sangue de Jesus que foi derramado foi para nos tornar vencedores. Vencedores de tudo aquilo que está diante de nós, de tudo aquilo que vem contra nós. O sangue de Jesus foi derramado. Seja um vencedor. Não ande com a sua consciência pesada por aquilo que você fez, mas ande dela cheia da graça do Senhor, cheia de esperança de uma nova vida. Eu sou nova criatura. O sangue do Cordeiro me purificou do meu passado. O meu passado Deus lançou no mar do esquecimento. Eu sou nova criatura para viver como nova criatura. Amém, irmãos? Abre a sua Bíblia em Colossenses 1, 23. Vamos confirmar o que diz a palavra do Senhor. Colossenses 1, 23. Ou melhor, 22. Colossenses 1, 22. Diz assim: agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. O verso 23, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes. Então veja aqui o que diz aqui a palavra. A palavra de Deus, ela está dizendo que Deus nos reconciliou em Cristo Jesus, para apresentar-vos a Ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Mas ele diz aqui, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho. O que é evangelho, irmãos? Evangelho é boas notícias, é boas novas de salvação. Isto é evangelho. E a Bíblia diz, não é para mim deixar afastar a minha fé, e é para mim permanecer na fé. Por isso eu quero deixar aqui para você nessa noite, creia no valor do sangue de Jesus, creia nele, porque ele vai te levar a você viver uma vida de vitória aqui nesse mundo. Amém, irmão? É o sangue do Cordeiro que nos purifica de todo o nosso pecado, e é através do sangue de Jesus que nós temos perfeita paz dentro de nós, e uma verdadeira reconciliação com Deus. Segundo motivo que me leva a viver uma vida de vitória. Terceiro melhor. Segundo de hoje. Segundo motivo que me leva a viver uma vida de vitória. Oração. Oração. A palavra oração significa orar em ação. Eu tenho que estar orando, mas eu tenho que ter ação. Muitas vezes as pessoas oram e falam, Senhor, me livre desse pecado. Mas quando ela é tentada naquele pecado, ela não entra em ação contra o pecado. Por exemplo, pegar os homens. O homem, ele é atraído naquilo que ele vê. De repente o homem está andando por aí, e ele começa a ver uma coisa pecaminosa. E o olhar dele começa a parar ali. E aí ele tem um problema sério no olhar. Todas as vezes que ele olha, ele peca. E ele ora, Senhor, me livra desse pecado. Mas ele está orando,
Mas quando ele for tentado, ele tira o olhar dele dali. Ter ação. Quando ele é tentado, ele tem que entrar em ação. Ele não pode agora dar lugar àquele desejo da carne dele para levar ele a pecar de novo. Ele tem que ter uma ação. E qual é a ação que a Bíblia nos ensina? A Bíblia fala: se esse teu olho direito te faz pecar, arranca ele. Porque é melhor você entrar no reino dos céus com um dos teus olhos do que ir para o inferno com os dois. O que é arrancar o olho? Não é tirar ele, você ficar cego, mas é você tirar o seu olhar da onde te leva você a pecar. Tira ele de lá. Começa a tirar o seu olhar, decore versículo. Por isso, meus irmãos, que a Bíblia, ela tem tudo para mim poder lutar contra o pecado. Se você é tentado no olhar, pega o que diz a Bíblia. A Bíblia fala: se o teu olho direito te faz pecar, arranca-o. A Bíblia diz: não cobiçarás, porque eu cobiço quando eu olho. Então eu vou entender Deus, isso é pecado, então me livra do meu olhar. Começa a tirar o seu olhar dali, para você poder viver uma vida vitoriosa. Amém, irmãos? Jesus, ele falou no livro de Lucas 18:1. Ele fala: é o dever do crente orar sempre e nunca esmorecer. É o dever. Lucas 18:1, ele fala ali que é um dever meu, seu, que é cristão, que crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, orar sempre e nunca esmorecer. Paulo ele falou lá em Tessalonicenses, ele diz: orai sem cessar. Meus irmãos, nós devemos que orar sem cessar. E quando eu oro, eu tenho que ter também, como eu já falei hoje, ter uma ação dentro de mim. Nós temos um fato que aconteceu na vida de Daniel. Diz a Bíblia, Daniel, ele era um homem de oração. Ele orava, mas ele tinha ação dentro dele. Diz a Bíblia, por causa da oração, Daniel foi jogado na cova dos leões. Daniel não teve medo. Meus irmãos, quando nós oramos, quando você ora, você passa a ter uma comunhão mais profunda com Deus. E quando você tem essa comunhão profunda com Ele, o que vai sumir de você? É um medo. Daniel não teve medo de ser lançado na cova dos leões, porque ele tinha uma vida de oração. Ele sabia: Deus vai me livrar, Deus vai entrar em ação. Eu vou orar, mas Deus vai entrar em ação. E ali eles assinaram um decreto: se qualquer homem estiver orando, ele vai ser jogado na cova dos leões. E diz a Bíblia, Daniel teve uma ação. Qual foi a ação de Daniel? A ação de Daniel, ele foi na sua casa, ele abriu a janela do seu quarto de oração, do seu lugar de oração, e ali, todos que passavam na rua viam ele orando. A ação dele: eu vou falar com Deus. Não temeu. E quando nós temos vida de oração, também nós não vamos temer nada. Nós vamos ter aquela confiança: é o Senhor que está agindo, é o Senhor que vai fazer. Amém, irmãos? Tem outro caso de uma pessoa de oração. Se você quiser abrir sua Bíblia, lá no livro de Salmo 55. Salmo 55, versículo 16 e 17. Davi aqui ele fala algumas coisas bastante importantes. Ele diz assim: eu, porém, invocarei a Deus, e o Senhor me salvará. À tarde, pela manhã e ao meio-dia, farei as minhas queixas e lamentações, e o Senhor ouvirá a minha voz. Davi aqui ele fala algumas coisas. Ele diz: eu, porém, invocarei o Senhor. Ele está falando aqui: olha, eu vou orar, eu vou invocar o Senhor, e o Senhor,
Ele vai me salvar, Ele vai operar livramento na minha vida. Agora Ele fala, eu vou orar à tarde, eu vou orar pela manhã, eu vou orar ao meio-dia, e o Senhor vai me livrar, o Senhor vai operar livramento na minha vida. E meus irmãos, o que nós aprendemos com isso? A Bíblia fala que nós devemos que estar orando diariamente, e não é para nós parar. Se na época de Davi ele orava 3 vezes por dia, para ele poder alcançar a vitória, tinha menos pecado do que hoje, tinha menos tentações do que hoje. Hoje, nós devemos que orar 30 vezes por dia, para poder alcançar a vitória. Paulo, ele falou que é para nós orar sem cessar. Jesus falou que é o nosso dever de orar sempre e nunca esmorecer. Então é um dever nosso de estarmos orando e termos vida de oração diariamente, para podermos viver uma vida vitoriosa nesse mundo. Se nós formos perguntar para todas as pessoas, você quer ter uma vida vitoriosa? Todos vão falar, eu quero. Mas quer praticar a palavra do Senhor? Precisamos de colocar em prática a palavra do Senhor, para vivermos uma vida vitoriosa. Amém, irmãos? Vamos se colocar de pé, e vamos ter uma palavra aqui de oração. Eu gostaria que você chegasse diante do Senhor, e dissesse para o Senhor, Senhor, eu quero a partir de hoje viver uma vida de vitória. Não quero, Senhor, viver como eu vivia antes, sempre frustrado na minha vida. Eu quero que o Senhor renova dentro de mim a alegria da minha salvação. Quero que o Senhor renova dentro de mim o valor do sangue de Cristo no meu coração, que possa estar vivo e que eu possa viver uma vida vitoriosa. Senhor, eu quero te louvar porque no teu nome há poder, Pai. Eu quero te louvar, Jesus, porque o Senhor diz na tua palavra, se nós buscarmos o Senhor de todo o nosso coração, nós vamos viver uma vida de vitória, Pai. Eu quero colocar esses irmãos agora diante de ti, Pai. Deus, nós agora colocamos a nossa vida diante do teu altar, porque o Senhor está com o teu olhar inteiramente voltado para nós, Pai. E quando a tua palavra fala, Senhor, que os teus olhos, Senhor, eles estão voltados a toda a oração que fizer neste lugar, aonde o povo se congrega para adorar o Senhor vai ouvir dos altos céus. Por isso eu oro nesse momento, Pai, ouve a oração agora de cada pessoa, que está orando, que está colocando a sua vida diante de Ti, está buscando, Senhor, para poder viver uma vida vitoriosa nesse mundo. Eu quero usar a autoridade que é no nome de Jesus, e repreender toda a ação das trevas, tudo aquilo que tem prendido, amarrado, Senhor, a vida das pessoas, que caiam por terra, em nome do Senhor. E eu quero ministrar, Senhor, uma vida de vitória, dá vitória para o teu povo, Senhor, dá alegria, dá paz, Senhor, vem refrigerar, Jesus, a alma de cada um, Senhor, vem trazer, Senhor, uma segurança completa em cada coração, ó Deus, para que cada vida possa se alegrar no Senhor, possa viver, Senhor, uma vida glorificando e exaltando o teu santo nome, Pai, em nome do Senhor Jesus, amém e amém, Senhor.